Em 2 Crônicas, capítulo de número 18. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 18. Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio de casamento de seus filhos com a filha de Acabe. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele, os seus oficiais, um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir força com ele para recuperar Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: "Você irá comigo a Ramote de Gileade?" Josafá respondeu: "Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você à batalha." E acrescentou antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e perguntou: "Devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não?" Todos eles responderam: "Sim, devemos. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei." Amém? Irmão, se assente. Graças a Deus. Aleluia! Nós sabemos, irmãos, que o rei Acabe é aquele rei que, quando os inimigos se reuniram para poder destruir o reinado dele, ele ficou sabendo antes deles virem até ele para guerrear contra o rei. O rei, quando ficou sabendo, ele foi bem sábio. Ele reuniu toda a congregação, reuniu uma assembleia e falou com o povo: "Vamos humilhar, vamos orar, porque os inimigos vêm com Maria do mar para tentar contra nossas vidas e roubar aquilo que é nosso." A Bíblia diz que todo mundo concordaram em se humilhar e orar a Deus. A primeira coisa que eles fez foi pedir perdão a Deus, se humilhar de pano de saco, se humilhar perante Deus, pedir perdão pelas faltas. E a Bíblia diz que Deus, Ele é tão perfeito, que quando Deus levanta alguém para estar na frente de uma obra, não é Ele que peleja, mas é Deus que vai pelejar por nós. A Bíblia diz, irmãos, que Deus levanta um profeta no meio da congregação e diz: "Josafá, não se preocupa, a peleja não é vossa, mas a peleja é minha, diz o Senhor dos Exércitos." E Deus confundiu todos os inimigos. Eles lutaram entre si, pensando que estavam lutando contra os próprios inimigos, e acabaram se destruindo. Quando Josafá acordou pela noite, os inimigos estavam todos mortos no chão. Beleza? A Bíblia diz, irmãos, que Josafá tem um filho chamado Jeorão. Esse filho de Josafá, chamado Jeorão, ele conhece uma jovem por nome Atalia. Quem era Atalia? Atalia era filho de um rei por nome Acabe. Quem era Acabe? Acabe, quando começou a reinar em Israel, estava com 21 anos de idade. E ele reinou por 21 anos de idade. Ele já estava com 42 anos. A Bíblia diz que este Acabe, além de ser um rei perverso, ele casa com uma mulher mais perversa ainda. A Bíblia diz, irmãos, que a mulher que ele casa tem por nome Jezabel. Jezabel é aquela, irmãos, que só andava maquiada. Não era aquela que colocava o rosto no pó, não. Era aquela que colocava o pó no rosto. Amém? Quando o cristão coloca o rosto no pó, Deus o abençoa de forma sobrenatural. Mas quando uma cristã coloca o pó no rosto, aí fica totalmente diferente. Ela deixava de adorar a Deus para adorar o Deus Ra. Quando não era o Deus Ra, era o Deus Baal. Era uma mulher que todas as festas ela fazia orgia com o povo. Era uma mulher devota, irmãos, a um Deus chamado Deus Azera. Ela fez, irmãos, uma castidade, sabe como? Ela colocou duas
imagens de escultura, uma imagem por nome Baal e uma imagem por nome Azera, e ela provocou, irmão, uma sensação muito terrível, dizendo que Azera era esposa de Baal. Eram duas imagens de escultura muito alta, e ela convocou toda a população a adorar as imagens. A Bíblia diz, irmão, que nós não devemos adorar a imagem de escultura, porque a honra não são deles, a honra é de Jesus. E que levanta a mão para adorar. Lamassou devácia. A Bíblia diz, irmãos, que a sua filha chamada Atalaia, esta menina, filha de Acabe, ela já tinha, irmão, sangue de inocente derramado pelas suas próprias mãos. Era uma jovem diabólica, irmãos. É uma jovem que ordenava a matança de muitas pessoas. Esse Jorão aqui, aleluia, que nasceu no berço evangélico. Esse Jorão aqui, aleluia, que era filho de Josafá, que tinha que pegar, aleluia, a imagem do seu pai e seguir os mesmos deuses que seu pai servia, não fez isso. Quando ele casa com Atalia, irmãos, ele jura fidelidade a ela, fidelidade para adorar os deuses que os pais dela adoravam. De repente, naquele casamento, Acabe manda um convite para Josafá e pede Josafá para poder ir na sua casa. Quando Josafá chega na casa dele, ele mata várias ovelhas, pega o ouro, a prata, o bronze e coloca lá à disposição de Josafá para poder comprar o reino. Quando Josafá chega, que ele vê tudo aquilo, ele se empolgou. Irmãos cristãos, quando vê as coisas acontecer, ele não pode se empolgar não, irmãos, porque tem pessoas que se vendem por pouca coisa. Não se vende nem por pouca coisa, nem por muita coisa. Não se vende. O cristão não deve se vender. O cristão tem que ser íntegro e fiel a Deus. Quem ele levantou para adorar? E a Bíblia diz, irmãos, que Acabe olha para Josafá e diz: Josafá, é muito bom formalizar esta aliança contigo. A primeira aliança que ele formaliza com ele é porque um filho dele casa com uma filha de Acabe, já passa a ser parente, irmãos. E quando passa a ser parente, não é porque é parente que deve formar uma aliança. Uma aliança, quando você forma uma aliança com alguém, você está formando um ato de fidelidade, de lealdade à pessoa. Quando a aliança é quebrado, é quando a pessoa é desleal a alguém que ele formalizou uma aliança. É por isso que a aliança não pode ser quebrada, porque depois da aliança ser quebrada, ainda que você tenta renovar a aliança, que você pega a aliança, leva para alguém para ele poder até mesmo soldar a aliança, lá vai estar, irmãos, a marca que foi soldado, mas nunca será original como antes. Assim é a fidelidade do homem para com Deus. Quando o homem formaliza uma aliança com Deus e a aliança é quebrada, Deus pode até renovar a aliança, mas nunca será como antes. Uma coisa eu quero te dizer: se você tem uma aliança com Deus, não permita que ninguém venha quebrar essa aliança que você tem com Deus. Continua sendo leal, ainda que falte o pão, ainda que falte tudo, que não falte a presença de Deus sobre a sua vida. Quem levanta a mão para adorar? Preste bem atenção, irmão, nesta palavra. A Bíblia diz que Josafá, ele vê, irmãos, ali a prosperidade, vê o povo comer bem, vê a corte real, todo mundo tratando Josafá bem. Ele foi tomado pela emoção. E cristão não é tomado pela emoção não. Cristão tem que ter atitude de fé. Quem crê nisso aí? Às vezes, irmão, nem tudo que os olhos vê, o coração tem que sentir, não. Se os seus olhos viu e você viu que é de Deus, deixe o seu coração sentir. Mas se você olhou e viu que não é de Deus, não deixe o coração sentir, não. Porque tem coisas que aos olhos do homem vê, parece ser bom, mas os olhos de Deus às vezes não é. Parece ser perfeito, mas às vezes os nossos olhos nos enganam. Uma coisa eu quero te dizer nessa noite: a Bíblia diz, irmãos, que Acabe olha para Josafá: Josafá, eu sei que você está bem porque tu és um homem muito rico, eu também estou bem, mas eu chamo você, a vossa excelência, que nós subimos a Ramote Gileade, lutamos contra ele e conquistamos toda a cidade para nós. A Bíblia diz que Josafá encheu os olhos, olhou para cá do Acabe: tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho faz parte
de você. Então formaliza agora a aliança com você. Se tu for, eu irei com você. Se tu ficar, eu também vou ficar. A Bíblia diz que ele foi tomado pela emoção, mas o porém que Josafá, pela sua experiência espiritual, Josafá olha para Acabe e diz: Acabe, eu posso até ir com você, formalizar essa aliança contigo, mas vamos consultar os profetas. O que Deus falar conosco, nós iremos obedecer aquilo que Deus falar. Só que Acabe, ele tinha 400 profetas que profetizavam só aquilo que o rei queria ouvir. Irmão, profetizar aquilo que a gente quer ouvir, você encontra muita gente por aí, pessoas que às vezes pela sua amizade, por gostar de você, ele profetiza coisas boas, só coisa boa. Nesse que ele vê coisa ruim, ele profetiza coisa boa, porque ele quer te considerar demais. Para ser profeta, irmãos, não haja consideração não. Para ser profeta tem que ser boca de Deus. Se Deus mandar falar, tem que falar. Se Deus mandar corrigir, tem que corrigir. Se Deus mandar exaltar, tem que exaltar. Porque a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e adora o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Isso é ser profeta de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Acabe convocou os 400 profetas. Preste bem atenção. Quando coloca os 400 profetas, a Bíblia diz, irmãos, que havia um profeta por nome Ezequias. Esse profeta por nome Ezequias, sabe o que ele fez? Ele pegou a trombeta, trocou a trombeta e falou bem assim: olha, o reis, quando você subir a Ramote Gileade, a bênção vai ser tão grande, a vitória vai ser tão grande sobre as vossas vidas, que você vai pegar aqui, aleluia, este algo aqui e vai louvar muito ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus vai entregar Ramote Gileade nas vossas mãos. A Bíblia diz, irmãos, que o que ele falou, os 400 profetas também falaram a mesma língua. Algo interessante, que quando a gente vê que tudo está indo bom demais da conta, temos que desconfiar. Eu não sei se você é desconfiado. Eu sou mineiro, eu desconfio de qualquer coisa, eu sou cismado até demais. Se eu ver pessoas só elogiar, tem uma coisa, ou quer dinheiro ou quer te comprar, aleluia, alguma coisa. A Bíblia revela, irmãos, que Josafá olha para cá e fala: cá está muito estranho. Os 400 profetas profetizaram uma só língua, falaram tudo uma coisa só. Você não tem outro profeta não para a gente poder consultar em vista desses 400 profetas? Aí a cara falou: rapaz, tem um aí, filho de Elã, o nome dele é Micaias, mas esse homem eu não gosto muito dele não. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele vai profetizar, só profetiza coisa ruim para mim. Aleluia. Não é porque era coisa ruim não, irmão, é porque ele falava a verdade. Foi como o pastor Pedro falou aqui: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quem levanta a mão e glorifica a Deus aí? Quando a gente falamos a verdade e a profecia de Deus, preocupa não, o diabo pode até se levantar, mas quando a profecia de Deus, querendo ou não, ela se cumprirá em nossas vidas. Quem crê, levanta a mão para adorar a Deus aí. Então Josafá olha para cá e fala: Acabe, então manda buscar ele, eu quero ouvir o que ele tem para falar. A Bíblia diz, irmãos, que Acabe juntamente com Josafá foi para o terraço, sentaram ali. Os 400 profetas ficaram ali esperando e mandaram um servo buscar Micaias. Quando busca Micaias, lá vem Micaias, irmãos, filho de Elã. Quando Micaias chega lá, Acabe olha para Micaias e diz: e aí, Micaias, tu vai profetizar para mim também? Profetiza aí, eu quero ver o que o seu Deus tem para falar com a gente. Aí Micaias falou: não preocupa não, que tu vai subir, vai voltar tranquilo. Aí Acabe viu que ele falou assim, meio sorrindo. Acabe falou: moço, pode falar a verdade, pode falar o que Deus tem para falar comigo, não fica tímido não, pode falar, não queira, não ia preencher o meu ego não, fala a verdade. Então Micaias falou: é o seguinte, você vai sair para a batalha, o povo vai sair para um canto, vai sair para o outro lado, você vai, mas você não vai voltar, porque você vai morrer. Irmão, quando Acabe viu aquilo, Acabe olhou para Josafá: tá vendo, Josafá? Eu te falei, esse camarada só profetiza coisa ruim para mim, só coisa ruim para mim. Aí Micaias voltou: mandei eu falar aquilo que Deus tem para a tua vida. Se tu obedecer, tu vai viver, mas se tu for, tu não vai voltar com vida não. Dá agora Deus aí. Aí Micaias começou a falar a verdade. Micaias falou: rapaz, é o seguinte,
Na minha visão aqui eu vejo você sentado no trono. Do outro lado eu vejo vários anjos. Só que Deus falava com o anjo assim: eu permiti que o diabo entrasse no meio de todos os profetas e profetizasse uma só língua na boca de todo mundo, dizendo que tu vai subir a Ramote de Gileade e tu vai voltar com a vitória. Mas não foi boca de Deus, não. Foi o próprio Satanás, chamado espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação está reinando sobre o planeta Terra. Esse espírito de adivinhação é aquele espírito que muitas vezes, por te considerar demais, ele vê coisa errada na tua vida e sabe o que acontece? Ele profetiza só coisa boa. Ele vê que é um perigo total para você, mas ele quer profetizar coisa boa. Ele vê que você está fazendo coisas que Deus não agrada e ele quer profetizar coisa boa para preencher o teu ego. Deus não quer profeta dessa forma, não. Deus quer profeta justo, profetas que profetizam e falam aquilo que Deus tem para falar. Abra a tua boca, profeta, e deixa Deus te usar. Abra a tua boca, profetiza, e deixa Deus te usar na terra. E deixa que o nome de Deus seja glorificado nas vossas vidas. Quem tem isso, levanta a mão para adorar. Ei, eu não sei você, mas eu sinto a presença daquele que reina, daquele que pode, daquele que vai votar como juiz, daquele que hoje é advogado e está para nos defender. Então erga a tua cabeça e caminha, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Aleluia. Olha a maldade, irmãos, de Acabe. Acabe olha para Josafá, fala: Josafá, acredita no que ele está falando? Não, Josafá, acredita nos 400 profetas. 400 profetas falou, tá, vai acontecer. Nós vamos subir e vamos chegar vitoriosos. Mas o que acontece? Vamos fazer o seguinte: olha a maldade da amizade deles. Olha a maldade do rei Acabe. O rei Acabe, sabendo que Deus falou com ele que ele ia morrer, que se ele ia ser identificado no meio dos inimigos, ele diz assim para Josafá: Josafá, tu pode ir vestido como rei, não tem problema. Eu vou disfarçado, eu vou como se fosse um soldado. Olha só, ele pensou assim: eu jogo Josafá na tocar e o povo pega Josafá porque é rei, normal Josafá, e Acabe sai liso. Eita Jesus! Mas quando Deus fala, Deus não erra endereço. Aleluia! A outra fala desse apóstolo, aquele culto lá, rapaz, Deus falou tão forte. Ai, se fulano de tal tivesse ido, Deus tinha falado com ele. Não. Esta palavra aqui é para nós, não é para ele não. Se fosse para ele, ele estava aqui. Esta palavra é para nós. Dá ouvido a voz de Deus e tu vai ver Deus te abençoar, te dar direcionamento para você andar segundo a lei de Deus e o nome de Deus ser glorificado. Quem crê nisso, levanta a mão para adorar o Senhor. Aleluia! Lá vai Acabe disfarçado, irmãos. Vai para a guerra disfarçado. A Bíblia revela, irmãos, que Josafá, Deus já estava um pouco triste com Josafá, porque não era para formalizar essa aliança. Porque pessoa de Deus formar aliança com pessoa das trevas, isso não combina não, irmãos. É como azeite e água, não se mistura. Você pode sacudir o azeite com a água. Você acha que misturou, quando tu coloca lá o azeite, desce, a água fica lá em cima, porque não mistura. A água não mistura com fogo, aleluia. Ou o fogo permanece ou o fogo apaga, sim ou não? Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que saiu Josafá e saiu Acabe no meio dos guardas disfarçado. A Bíblia diz, irmãos, que o povo, os inimigos cercam Josafá. Quando os inimigos cercam Josafá, que os inimigos colocam a espada no pescoço de Josafá, Josafá: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, não quero morrer. Quando ele clamou a Deus, a Bíblia diz, irmãos, que Deus abriu os olhos do inimigo. O inimigo olhou e falou: rapaz, não é você não, eu achei que você era Acabe, não é você não, vamos deixar ele ir. Livramento de Deus. Jesus amado. Aí de repente um guardinha, irmão, lá um soldado, ele pega um arco com flecha, coloca a flecha no arco e ele joga para poder matar alguém. Só que como Deus falou que naquele momento a morte não seria para Josafá, mas sim para Acabe, a Bíblia diz, irmão, que a flecha saiu como um raio. Quando a flecha sai como um raio, a Bíblia fala que Acabe estava com armadura, só que na quina da armadura tinha uma brecha, e a flecha foi na onde? Bem na brecha que tinha. Quando ele foi perfurado com a flecha, ele olha para o guarda e diz: me tira daqui porque eu fui atingido. Aí o guarda olha para ele e diz: não tem como tirar você daqui, nós vamos lutar até amanhecer.
conforme a palavra de Deus. Quanto de glória a Deus aí? Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Quando Deus dá ordem até o diabo, obedece. Quem crê nisso aí? Ei, a ordem foi dada. Queira Satanás ou não, a ordem foi decretada. Aleluia, Deus. Acabe voltou sim, mas voltou morto, segundo a palavra de Deus. Sabe o que eles fizeram? Pegaram Micaías, por falar a verdade, e falaram assim: vamos entregar ele na mão do governador, do governo dele lá, e deixar ele para lá. Esse Jeorão, filho de Josafá, olha e diz: não, ele vai ficar preso a pão e água. Nós vamos, e quando nós voltar, nós só temos ele. Aí, irmãos, Micaías diz assim: olha lá se vocês voltar, viu? Olha só, irmãos, o diabo sabe que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O próprio Satanás, usando Jorão, diz: vamos deixar ele preso com pão e água. Ele estava preparadíssimo, pão e água. Estava no jejum total. Eita glória. Quem estava do lado de Micaías não era o homem, era o próprio Deus. Que crê nisso aí? Irmãos, a verdade, ela é sempre pela verdade. A mentira tem força enquanto a verdade não chega. Porque quando a verdade chega, o que acontece? A mentira cai. Quem crê nisso aí? Uma hora tudo esclarecerá, e o nome de Deus será glorificado. Porque Ele é Deus. Deus é juiz, e Ele desce para fazer justiça, fazer aquilo que é certo. Todo mundo glorificou, outros ficaram tristes, mas a profecia que é de Deus, ela se cumprirá. O próprio Deus falou assim: ó, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras jamais irão passar. Quem crê nisso aí? Aleluia, Deus. Quem tem promessa de Deus aí? Glória a Deus. Aguenta mais um pouco. Aleluia. Tudo vai acontecer segundo a vontade de Deus. As coisas vão esclarecer, e o nome de Deus vai ser glorificado. Não tenha pressa, porque Deus não tem pressa não. Ele age com detalhe. O povo diz: nossa, está sendo muito demorado. Irmãos, o demorar de Deus é porque Ele está fazendo tudo direitinho, tudo certinho. Quando você menos assustar, está tudo perfeito segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus traz alegria para a nossa mente, para o nosso coração e para o nosso corpo. Quem crê nisso aí? Ouço que o Espírito Santo vos diz a igreja neste momento. Aleluia. Quando Deus quer operar, ninguém pode. Pedir. Então recebe aí o que você buscar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ficamos de pé na presença.